Então, bem-vindos a esse Gota do Dharma. Queria só checar se a minha voz está ok? Sim. Hoje a gente ficou de continuar a nossa série, né, desse ciclo das três joias, ou dos três refúgios, dessas três partes do que a gente considera joias no budismo, né, nos ensinamentos do Buda, que são o Buda, Dhamma e a Sangha. O Buda não só como o Buda Sakyamuni, o Siddhartha Gautama, mas a ideia de budeidade, né, da capacidade de Budi, de despertar em cada um de nós, mas também as qualidades de um Buda, né, que a gente falou no último encontro. Ele tem qualidades e poder meditar, fazer o que a gente chama de Buda Anusati. Anusati é relembrar, contemplar, né? É uma prática também nos ensinamentos, né? Meditar sobre as qualidades do Buda e trazê-las para nós também, né? Notar se aqui dentro tem algumas dessas qualidades e pessoas que nós admiramos que têm essas qualidades, que nos inspiram, amigos, animais. E em seguida, né, o segundo refúgio, a segunda homenagem que se faz nos cânticos budistas é ao Dhamma. Ao Dhamma, que seria essa joia da verdade, né? A joia do Buda, a joia da verdade. E em seguida, no próximo, a gente vai para a joia da Sangha, que é a comunidade. Então, a beleza dessa trindade, né, no budismo, né, de ter esses três ah, conceitos, movimentos, né, que na verdade estão interligados, né, de alguma forma. Quem conhece e vê o Buda, conhece e vê o Dhamma. Quem se aprofunda no Dhamma começa a entender melhor quem foi o Buda. Então, isso é uma fala do Bhikkhu Bodhi, que é um professor, um escolástico, um tradutor dos textos dos sutras, maravilhoso, um americano, que é alguém que eu admiro muito. Os vídeos dele são muito bons. Bhikkhu Bodhi. E os livros também. Então, falando um pouquinho disso que a gente fez aqui, né, na prática inicial, de notar o que é verdade, né, à nossa volta, dentro de nós, as sensações, os pensamentos que são verdadeiros, é os que estão aqui agora. Como é que eu posso saber que algo é verdade? Né? Se eu falo algo que não é verdade, o que que acontece assim que eu acabo de falar? Uma contração, um pouco de culpa, um estranhamento? Não, não, acho que não foi verdade isso que eu falei, né? Eu não gostei do bolo que me deram. E às vezes as condições sociais não permitem que a gente fale a verdade. Às vezes os preconceitos, os julgamentos, né, não permitem que a gente possa falar a verdade do momento. Mas essa verdade que a gente está buscando aqui, que a gente fez na hora que abriu os olhos, né, e procurou uma cor específica, né, e tentou notar em vários lugares à nossa volta essa cor, a gente usou uma pergunta para nos ajudar a ver a verdade. Qual é a cor que a gente mais está vendo aqui em volta, no nosso ambiente? Aí a mente se direcionou para a realidade e identificou, azul. E aí a mente começou a olhar em volta e começou a checar, azul, 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 né? E aí eu vi aqui uma surpresa, né? Uau, nunca tinha visto que tinha tanta essa cor. Isso também acontece quando a gente começa a se fazer as perguntas sobre o Dhamma. A gente começa a ver como é que funcionam as leis da natureza, o que opera dentro desse corpo, dentro dessa mente, fora. Então as coisas começam a ficar mais claras e a gente começa a ter insights, que é quando começa-se a notar o que eu não compreendia, perceber o que estava oculto. E essa ideia de ficar mais claro, ter mais lucidez, também acompanha a ideia desse Dhamma, desse estudo do Dhamma. Então, eu vou falar aqui algumas palavrinhas que eu selecionei aqui para a gente usar esses 10 minutinhos de fala sobre o Dhamma
e a gente começa uma prática a seguir. Então, o Dhamma, que é uma dessas três joias ao lado do Buda e da Sangha, é o coração dos ensinamentos e eles nos guiam para a libertação do sofrimento, desse sofrimento existencial profundo que parece que marca a vida de todos nós. Então, a gente vai explorar um pouquinho esse significado. O que é o Dhamma e qual a importância disso na nossa vida? O Dhamma, ele não é só o ensinamento teórico, não é só o conjunto dos ensinamentos do Buda, mas ele é uma prática viva que transforma a nossa relação com o sofrimento, com a alegria, com a liberdade, com o apego. Ele nos oferece um mapa para compreender a mente e para alinhar as nossas ações a essas leis naturais que operam no mundo e para que a gente possa encontrar paz e não fique nessa fricção, nesse expectativa, frustração, eu quero, tem que ser assim, né? Ou um sofrimento que perdura, né? Por não compreender. Então, é um mapa que ajuda a gente a atravessar, até em momentos muito difíceis da vida. E tomar refúgio no Dhamma, ele é um compromisso. Quando a gente vai no mosteiro, né, e faz os três refúgios, eu mandei para vocês um cântico que se usa no mosteiro no Brasil e aqui em Portugal, em vários mosteiros pelo mundo, se usa sempre esse cântico que começa com homenagem ao Buda, ao Dhamma e à Sangha, e o refúgio. E aí a pessoa fala, eu tomo refúgio no Buda, no Dhamma e na Sangha. É uma forma de se comprometer a estudar, a refletir, a praticar esses ensinamentos e a integrar essas práticas na nossa vida de uma maneira que elas levem a essa compaixão, clareza, liberdade, a prática das virtudes. Então, o Dhamma ele tem um objetivo de nos ajudar a também desenvolver virtudes. Mas ainda não entendi o que é Dhamma. E eu tenho um professor, o Bhante Rahula, algumas pessoas aqui conhecem, que ele fala: o Dhamma é o que o Buda ensinou. Aí a pessoa pergunta: mas quem é o Buda? O Buda é o que ensinou o Dhamma. Então ele fica brincando com esse. Parece aquela brincadeira do Tostines, né? No Brasil a gente usa propaganda. Né? Por que Tostines vende mais? Porque é mais fresquinho, né? É fresquinho porque vende mais. Então, brincadeiras à parte, o Dhamma ele pode ser entendido de várias formas. Primeira forma de entender o Dhamma é a natureza da mente e das coisas. As coisas e a mente como elas são. Ou seja, é como que a natureza opera. Né? A gente tem primavera, verão, outono, inverno, por exemplo. Isso é uma lei da natureza. E essa lei tem uma característica da impermanência. E aí essa lei ela também impera nos nossos processos corporais, tem ciclos, né, impermanentes, tem expansão, tem contração, tem mudança. Então, essa seria, digamos, uma primeira definição. A segunda é as leis naturais que governam o universo e a experiência humana. Então, a gente pode falar de Dhamma como lei natural, leis. Assim como a gravidade é uma lei, né? Existem várias leis que estão operando. E aí são leis bem realistas mesmo, não são teóricas, né? Por exemplo, eu não vou ficar satisfeita o tempo inteiro com algo. Eu posso adorar, não sei, o bolo, né? Como eu falei, um específico tipo de bolo, mas de repente, se eu comer uma quantidade muito grande, eu vou estar insatisfeita, vai me gerar sofrimento. Então, isso também é uma lei natural, né? A lei da insatisfatoriedade, que é uma das características do nosso mundo. E a terceira seria os ensinamentos do Buda. Muita gente define Dhamma como são os ensinamentos do Buda. E os ensinamentos do Buda, eles são esse conjunto de práticas que ajudam a endereçar o problema do sofrimento. Então, é bem específico o ensinamento do Buda para aliviar o sofrimento.
E a quarta forma de falar de Dhamma seria os fenômenos. Tem muita gente que chama Dhamma de fenômeno e as suas propriedades, como as coisas surgem e cessam. Exemplo: qual é o Dhamma desse mouse? Qual é o Dhamma dele? Qual é o fenômeno? Como é que ele funciona? Ele tem uma luzinha, ele tem bateria, ele tem um rolador aqui, o rato, né? Aqui em Portugal a gente chama de rato. Ele tem uma forma de um ratinho, de um mouse, e ele ajuda a navegar na tela. Esse é o fenômeno, né? Mas ele também estraga, ele às vezes não funciona, né? Ele pode dar problema, então, mas ele é um fenômeno. E se ele quebrar, eu tenho como abrir e entender o dhamma dele. Se eu entendo o dhamma dele, eu posso até consertá-lo, né? Então, dhamma como um fenômeno, um funcionamento, como as coisas funcionam. Tudo bem até aí? E a gente tem as qualidades do Dhamma, e essa parte eu acho muito bonita, porque o cântico, se você aprender o cântico de cor, você cantar ele mais vezes, você vai ver essas palavras. O Dhamma, ele é descrito como eripássico, ou seja, venha e veja por si mesmo. Eripássico quer dizer erri, em Pali, venha ver por você. Não é para um grupo seleto, é para todo mundo experimentar. Ele convida a investigação pessoal e não requer uma fé cega. Eu repito, ele não requer uma fé cega. É para você experimentar e ver se é verdade. Testar. Opanaico. Opanaico significa conduz a um objetivo. Ele conduz à paz, na verdade, né? A cessação do sofrimento. Então, ele tem uma direção. Ele não é uma coisa para você fazer para só se divertir. Ele é algo que tem um objetivo. Opanaico. E o Pachatam Veritabo Vinho Iti, a gente canta esse verso também, deve ser reconhecido pelos sábios. Quem é sábio, quando escuta o Dhamma, fala: ah, isso é bom, isso é uma verdade, isso é experiencial, é para a vida, não é teórico. Então, Pachatam Veritabo Vinho Iti. E o Dhamma, ele vai ser esse grande mapa que vai trazer essas quatro bases, né? Existe o sofrimento, dukkha, a vida tem sofrimento, acho que todo mundo já ouviu isso aqui, né? Existem as causas do sofrimento, raiva, cobiça, ignorância, confusão, e todas as formas de raiva, todas as formas de cobiça, todas as formas de ignorância, e a gente pode notar aqui se isso é verdade ou não. Olha em volta no mundo, abre o noticiário, e ver o quanto que o sofrimento vem da raiva, cobiça, ignorância de pessoas, de países, de clube de futebol que um briga contra o outro, de um país que joga bomba no outro, de pessoas se machucando, né? Então, essa realidade é muito forte, né, do dukkha e das causas do sofrimento. E o Buda vai apresentar uma possibilidade, uma hipótese, né? Existe dukkha, o sintoma, existem as causas, digamos a causa da doença, né? E existe uma possibilidade de sair desse sofrimento, de liberação, de niroda, né? Essa possibilidade de cessar o sofrimento. Só que para isso tem o quarto passo, que seria um caminho de 8 passos, que a gente pode praticar, o nobre caminho óptimo. Então, o Dhamma também é essa base filosófica, esse mapa do sofrimento para o fim do sofrimento, passando pelos 8 passos do caminho. E esse treinamento dos 8 passos, eles vão se dividir em ética, fazer coisas que têm a ver com cuidar muito bem da minha ética, não matar, não roubar, não falar mentiras, não tomar drogas intoxicantes, enfim, consumo sustentável, uma série de coisas aqui. Cuidar da minha concentração, da minha atenção plena, não deixar minha mente solta, divagando, pensando, né, na morte da bezerra, como a gente fala, não deixar minha mente muito que nem um saco de papel voando.
treinar a atenção, treinar a conexão, e sabedoria, estudar, ler, ou praticar com pessoas, ouvir pessoas que tenham sabedoria, falar de sabedoria, se interessar por sabedoria. Se eu deixo a minha mente o dia inteiro só pensando e falando bobagem, vai ser difícil eu ter sabedoria, né? Então, esses três pontos no caminho são importantes. Como é que eu cuido da minha ética, como é que eu cuido da sabedoria e da concentração. Isso importa. Então, o Dhamma está aí, né? Estão comigo? Vou terminar agora. O Dhamma, ele fisicamente, ele pode ser acessado também através dos sutras, porque como o Buda ensinou oralmente, muitos anos depois, monges e monjas, discípulos, seguidores, escreveram esses ensinamentos em pergaminhos, em papéis, em pedras, em madeira, em placas. Isso foi encontrado e foi comparado, essa existência de vários textos parecidos, e se estabeleceu esses livros onde existem esses ensinamentos, Majjhima Nikaya, os discursos médios do Buda, o Samyutta Nikaya, os discursos conectados, quando ele fala de coisas conectadas, e o Anguttara Nikaya, que são os discursos gradativos, que ele fala de números, né? 7 fatores da iluminação, 5, ele usa os números, listas, né? É bem interessante também. E aí ele tem o Vinaya, que é um livro que tem só a parte das regras dos monges e das monjas, como eles deviam viver, a ética, o que que um monge precisa fazer para ser um monge. E o Abhidhamma, que é a parte mais análises mais profundas, mais filosóficas. E aí são as pessoas que querem estudar mais uma filosofia, mas o Abhidhamma foi escrito bem depois do Buda. Mas, Fabiana, para que que eu vou estudar o Dhamma? Dhamma é um negócio tão antigo, 4.500 anos atrás, 2.500 anos antes de Jesus Cristo. Para que que isso importa? Né? Eu duvido que vocês fizessem essa pergunta para mim, tá? Mas eu acho que outras pessoas que vão ver o vídeo podem fazer. Então, para ajudá-las, a gente pode responder que a gente vive num mundo marcado, como eu falei, por desigualdade social. A gente vive num sistema neoliberal, capitalista, que fomenta muito individualismo, muita competição, muita exploração dos recursos das pessoas, do tempo das pessoas, do corpo das pessoas. Um sistema que tem muito preconceito também, né? Coloca muita gente de fora da roda, né? Sistemas de exclusão muito bem montados, mantidos, né? Então, num sistema assim, só de falar, eu já sinto aqui meus ombros tensionarem um pouquinho, né? É muita desinformação. E recentemente a gente acabou de ver um fato, né, que tem a ver com a gestão das redes sociais, de como a desinformação, a manipulação da verdade, o poder das tecnologias também incentiva esse ciclo de desejo sedento, de compulsão, de confusão. Então, não está fácil viver num mundo assim. Não era na época do Buda, não era na época dos ensinamentos do yoga, do hinduísmo, quando, né, digamos, mais de 1.000 anos atrás. E não é fácil agora, é incessante, agravante a nossa insatisfação. É coletiva, é solitária, né? Óbvio que não é só isso, tem também grupos, comunidades que vivem com prosperidade, que vivem com comunidades que cuidam uns dos outros. Não existe só isso do Dukkha que a gente está falando, social, mas isso é uma marca muito profunda, né? Tá à nossa volta, muito claramente. As guerras, os conflitos geopolíticos. Então, são ações humanas que estão criando tudo isso. Isso não vem do nada. Isso vem de seres humanos que pensam, falam e agem de maneira inábil, tomados por raiva, cobiça e ignorância, alimentados por mais raiva, cobiça e ignorância. Então, um cenário de fragmentação como esse, onde a gente não se reconhece como família humana,
a gente vê as virtudes serem tão pouco cultivadas, será que o Dhamma poderia ser um farol, uma direção, não única, né? Tem várias filosofias que apontam para isso, mas que oferecesse essa ferramenta para um esclarecimento, para um discernimento das pessoas, para as pessoas poderem ter mais empatia, um senso de conexão com a natureza, com a vida dos outros seres. Um convite verdadeiro para a autoinvestigação, para a autotransformação, que vai além do individual, não é para mim só, é para a comunidade. Será que o Dhamma pode ser um dos caminhos para a gente sair da superficialidade, encontrar uma estabilidade coletiva diante do caos? Então, é uma pergunta que eu queria deixar um pouquinho aqui para vocês. E agora eu vou convidar o nosso grupinho que está junto, né, aqui, a gente fazer uma pequena meditação e fazer uma prática em duplas. Então, eu vou convidar vocês a deixarem os objetos, as se ajustarem um pouquinho no seu assento, na sua cadeira. Quem precisar deitar também, deixando a postura deitado, se precisar, por estar sentindo que o corpo precisa. Quem precisar ficar de pé, também ficando de pé e meditando de pé, se é possível. E apenas fazendo algumas respirações, se quiser deixar os olhos suavemente, as pálpebras caírem, ou deixando os olhos entreabertos. E trazendo essa consciência de que há um corpo que respira aqui, notando as sensações dos pés, em contato com a terra, as mãos descansando, contato com a roupa, com a pele. Se precisar fazer algum movimento, suavemente, oferecendo qualquer movimento que ajude a ganhar presença, a sentir que está aqui. Talvez 3 respirações lentas e profundas possam ser um convite para ganhar segurança, estabilidade, numa coluna espaçosa que cresce e num ar que sai devagar, deixando que o ar entre suave, deixando que a atenção, pouco a pouco, perceba o contato com a cadeira, com o chão, as mãos. Deixando que a atenção perceba a língua no céu da boca, a umidade ou secura na boca. E sabendo que se a atenção tem a tendência de ir para o que é mais desagradável, intenso, a gente pode convidá-la a descansar num outro lugar nesse corpo onde a sensação não seja tão intensa, um lugar onde haja alguma segurança, estabilidade, maciez ou firmeza, dando tempo para a atenção começar a encontrar lugares seguros. E até que a gente, só nos próximos 3 minutos,
Faça contato com essa ideia de contemplar o Dhamma, talvez suavemente trazendo essa lembrança de qual foi a primeira vez que eu ouvi o Dhamma. Talvez tenha sido o Dhamma do Buda ou algum outro Dhamma de alguma outra sabedoria, mas algo que realmente tocou o coração, tocou a mente. E sem entrar muito na história, ficando apenas como testemunha, percebendo o ambiente onde isso aconteceu, o espaço, o tempo, as pessoas envolvidas, ou o livro, ou uma imagem, o ambiente, deixando que a mente e o coração possam tocar essa experiência de ter ouvido, visto, conhecido o Dhamma. E caso não venha nenhuma lembrança, tudo bem. Permitindo que a mente note esse momento, como é que é receber esse Dhamma aqui, agora, qual o sabor dele, no que ele te apoia, no que ele facilita. Assim como uma esponja que é colocada numa bacia e se enche de água, absorvendo a água da bacia. Na próxima inspiração e exalação, se deixando permear por esse Dhamma que convida à investigação, que convida a olhar mais profundo, compreender. E que também tem uma direção, a direção da liberdade, da não confusão, da não cobiça, da não ignorância. Como é que essa direção toca essa vida que respira aí? Que liberações já foram possíveis com esse Dhamma operando, sendo praticado aí, sendo lembrado. E essa qualidade de ser digna dos sábios, essa qualidade do Dhamma de ser praticada por aqueles que são sábios.
sem relação nenhuma com poder, com riqueza, com status. Aqui é uma sabedoria mais profunda, silenciosa, não precisa chamar atenção. É possível reconhecer nessa vida aí contato com essa sabedoria, com essa parte que sabe, que tem lucidez aí dentro, e que reconhece algo que é verdadeiro, que não é manipulativo, e que tem a beleza da compaixão, da liberação. E saboreando o estar com o Dama, como se ele pudesse ser uma flor que cai agora nessas mãos que repousam aí. Como é ser alguém que investiga, que pratica da sua forma, que saboreia, que de certa forma é um guardião, uma guardiã do Dhamma nesse mundo. Com toda a nossa imperfeição, dificuldade, altos e baixos, podendo ainda ficar com essa flor do Dhamma nas nossas mãos, podendo contar com esse suporte do Dhamma, com esse refúgio. Suavemente, trazendo a mão no centro do peito, se quiser. Se quiser agradecer a si mesmo, a si mesma, por ter reconhecido no Dhamma algo de valioso, não ter, mesmo que tenha sido na primeira, segunda, terceira, décima oportunidade ou mais, mas essa parte de si que reconheceu o Dhamma como um refúgio, uma capa de chuva que a gente usa na tempestade, um guarda-chuva, uma bota, uma marquise, uma cobertura de um prédio onde a gente se protege, um cesto onde a gente leva o que é precioso. Notando o que que o Dhamma é para você. Se ele fosse um objeto, um símbolo, o que que o Dhamma seria? No próximo sino, a gente vai praticar em duplas sobre isso. De que forma o Dhamma me apoia? Se ele fosse algo que eu pudesse usar, que objeto ou símbolo ele seria?
Pausando e relaxando aí. Abrindo os olhos devagar. E agora eu encerro aqui a gravação e nós vamos para as nossas salinhas praticar. Que haja paz, que haja paz, que haja paz.